Salmo 18 e o verso de número 30. Diz assim a palavra do Senhor: Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Vou repetir, Salmo 18 e o verso de número 30. Diz assim: Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Feche seus olhos, querido, vamos orar. Amado Deus, nós oramos a Ti agradecendo, Pai, pelo privilégio de poder Te louvar, Te bendizer, Te exaltar. E neste momento onde vamos compartilhar a Tua palavra, que Teu Espírito Santo nos conduza dentro do Seu querer e da Sua vontade. Que cada mente seja levada cativa a Cristo. Que toda atenção, tanto olhares como mente e coração, estejam todos voltados para Ti. Então fala conosco, Senhor, não o que nós queremos ouvir, mas o que precisamos. Nos alinha à Tua vontade, ao Teu querer, é nosso desejo, em nome de Jesus. É aquele que crê e concorda, diz amém e amém, Jesus. Amém, amados? Queridos, preste atenção. O Salmo de número 18 é um salmo muito precioso. Um salmo onde Davi, ele exalta o Senhor. Ele está elevando toda a honra e glória ao Senhor pelas experiências que ele viveu. Ele aqui adora o Senhor e exalta o nome dele por uma vitória que ele havia tido, por ele ter se livrado de inimigos e muitas vezes de pessoas que na sua frente falavam de uma forma, mas por trás intentavam o seu mal. E aqui ele louva a Deus pelo livramento, e nós encontramos esse salmo lá em 2 Samuel, capítulo 22. Tem algumas variações, alguns pontos ali um pouquinho diferentes, mas é o texto que relata deste momento da vida de Davi. E Davi louva a Deus por ter vencido. Ele reconhece que essa vitória foi por conta do poder de Deus, mas também ele deixa muito claro que Deus o abençoou pelo fato dele ter se esforçado em se manter de uma forma fiel perante ao Senhor. Eu não estou aqui nessa noite querendo entrar nesse ponto de meritocracia entre aquilo que nós merecemos ou não merecemos, porque na realidade nós não merecemos nada por nós mesmos. Se fazemos alguma coisa, nós fazemos porque nós passamos a entender a verdade, porque nós necessitamos. A palavra do Senhor ainda fala que quando nós fazemos tudo o que pudermos fazer, ainda somos chamados de servos inúteis, porque estamos muito longe do exemplo maior do sacrifício da cruz. Mas Davi aqui, quando ele fala do cuidado de Deus, ele fala desse cuidado de Deus, ele expressa tudo aquilo que Deus fez. Tanto quando ele começa o Salmo, se você estiver com a sua Bíblia aberta, o Salmo começa no versículo 1, ele declarando: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Eu clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e estou salvo dos meus inimigos. Ele expressa que ele se esconde em Deus, que Deus é um refúgio para ele. Ele expressa o seu amor pelo cuidado do Senhor para com a sua vida. Eu queria falar um pouquinho desse versículo 30, que praticamente está no centro do Salmo, que afirma que o caminho do Senhor é um caminho que ele é perfeito. É um texto que afirma que a palavra do Senhor ela é verdadeira. É um texto que afirma que o Senhor ele é um escudo para quem nele confia. Então eu queria compartilhar uma palavra contigo em cima desse texto, trazendo um pouquinho daquilo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Amém, amados? Então a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar contigo, e eu gostaria que você entendesse, é a parte A do versículo, que diz: Este é o Deus cujo o caminho é perfeito. Todas as vezes que nós falamos do caminho de Deus, nós muitas vezes trazemos o entendimento que esse caminho, ele diz respeito à vontade do Senhor. Mas nesse texto especificamente, este caminho que Davi fala, ele não fala a respeito da vontade que o Senhor tem a respeito da vida dele, da vontade que o Senhor cumpre. Mas ele fala do caminho, o modo, como Deus faz, a forma que Deus agiu, as ferramentas que ele usou, o meio que ele fez para que Davi pudesse alcançar o livramento. Então eu quero que você entenda, amados, em nome de Jesus, que nesse texto aqui, Davi ele deixa muito claro que ele está falando a respeito da forma que Deus agiu para livrá-lo.
o caminho perfeito que Deus o conduziu para que ele fosse bem sucedido nessa empreitada. No livro de Isaías, capítulo 55, verso 9, o profeta diz assim: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Fala a respeito de uma mente infinita, uma mente insondável, que é a mente de Deus. De uma mente que nós, dentro da nossa limitação humana, com uma mente finita, não conseguiríamos entender e não vamos conseguir entender nem de perto e nem de longe aquilo que Deus quer fazer e a forma com que Deus quer agir. Existem pessoas, queridos, que elas ouvem falar de milagres, e existem pessoas que vivem os milagres. Qual que é a diferença das duas? É aquelas que muitas vezes ouvem, mas não conseguem permitir a forma de Deus agir. E aquelas que vivem os milagres são aquelas que aceitam o caminho de Deus, ou seja, a forma de Deus fazer para que o milagre aconteça em determinadas áreas da vida, para que as situações se resolvam. Porque nós temos, na verdade, uma mania de colocar caminho para tudo e querer ensinar a Deus. E aqui, queridos, Deus ele usa caminhos que são inimagináveis para nós humanos para resolver as questões. Se nós pegarmos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, nós vamos encontrar inúmeros exemplos de Deus agindo de forma sobrenatural, e na maioria delas, 99,9% das vezes, confrontando a lógica humana. Mas por que Deus faria desta forma? Por que Ele fez desta forma? Por que Ele faz desta forma? Porque muitas vezes nós ficamos presos àquilo que é racional, e a fé ela age dentro do campo do sobrenatural. E o sobrenatural é onde nós queremos chegar quando nós passamos a entender e crer naquilo que Deus é e naquilo que Ele pode fazer. Davi aqui, quando ele fala deste caminho, ele está mostrando que Deus tem uma forma de agir que é diferente da forma que nós pensamos. A nossa forma, diante dos nossos olhos, talvez seja a mais fácil, mas aos olhos de Deus, que conhece todos os prós e contras, tem a onisciência, a onipresença, Ele acaba nos levando a uma direção. E quando nós aceitamos este caminho, nós podemos viver vitórias no Senhor. Quero te dar um exemplo bíblico disso. Êxodo 14, se você quiser abrir comigo, por favor, abra e acompanha comigo, Êxodo 14. Porque é um exemplo aqui, talvez um dos mais conhecidos, por isso que eu estou querendo usá-lo como exemplo, para você entender essa questão do caminho de Deus, que é perfeito. Êxodo 14, verso 1 e 2. Deus tira, vou te falar o contexto, Deus tira o povo hebreu do Egito, povo que estava escravizado no Egito. Deus tira o povo com a promessa de dar uma nova terra. E essa nova terra era uma terra boa, porque Ele escolheu aquele povo desde lá de trás como seu povo. Os seus propósitos os levaram até o Egito, mas chegou esse tempo que Deus ouviu o clamor do povo, como diz a palavra, e trouxe então livramento através da vida de Moisés. Acontece que Deus tira o povo do Egito, depois das 10 pragas. E aqui no texto de Êxodo 14 acontece algo interessante. Disse o Senhor a Moisés, versículo 1. Presta atenção no versículo 2. Diga aos israelitas que mudem o rumo. Algumas versões, que mudem a direção e acampem perto de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, e acampem-se à beira do mar, de fronte Baal-Zefon. Presta atenção, alguns estudiosos, já ouvi alguns artigos falando sobre isso, que haveria um caminho mais fácil para o povo cruzar o Mar Vermelho. Haveria um caminho mais fácil para eles chegarem até o destino determinado. E com certeza o texto ele deixa aqui de forma implícita, mas é fácil de compreender isso. Eles estavam indo nessa direção, do caminho mais fácil, do caminho lógico, o caminho que todo ser humano falaria, por ali é o caminho certo, as placas indicam para lá. E de repente Deus vem para Moisés, que é o líder, e fala, pastor Moisés, fala para o povo mudar de direção. Com certeza teve gente aqui falando, mas por que mudar de direção? Se o melhor caminho é lá, se a lógica, as placas indicam por ali, todo mundo já conhece esse caminho. E Deus faz com que eles mudem o caminho. É interessante, porque eles acampam-se aqui perto dessas cidades, que há um significado profético em cada uma delas, mas eu não vou entrar aqui nesse ponto agora. Mas eles acampam-se perto de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, e acampam-se à beira do mar, defronte Baal-Zefon. Querido, esse caminho era o caminho que para os homens era fora da lógica. Era um caminho que não era natural. E olha que interessante, continua acompanhando comigo o texto. Versículo 3. O faraó pensará que os israelitas estão vagando, confusos, cercados pelo deserto.
versículo 4, a parte A. Então endurecerei o coração de Faraó e ele os perseguirá. Poxa, mas Deus tirou eles da escravidão. Talvez uma pessoa natural aqui falaria assim: mas peraí, é loucura. Por que Deus tirou eles do Egito? Então você vai colocar o Faraó para persegui-los novamente? Aí veja o que Deus revela na parte B do versículo 4. Todavia eu serei glorificado por meio do Faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. A questão, querido, para nós compreendermos, querido, é que o caminho de Deus, ele sempre vai nos surpreender. A forma de Deus fazer, a forma de Deus agir, a forma de Deus resolver, vai sempre nos surpreender. Deus faz o que Ele disse, Ele endurece o coração de Faraó. Vem Faraó e vem seus cavaleiros, querido, presta atenção. Deus protege o povo e coloca ali mãos à obra para que o povo também veja o seu poder. Versículo 21. Deus fala para Moisés de maneira clara, para ele estender o que ele tinha na mão, que era a sua vara. Versículo 21 diz: então Moisés estendeu a mão sobre o mar. Presta atenção, e eu quero que você entenda isso. Deus não tira a responsabilidade do homem de nenhum processo. Deus quer fazer, Deus tem poder para agir, mas Deus não vai tirar a sua responsabilidade de você fazer o que você deve fazer. Ah, mas Deus precisa, não, se Ele quisesse Ele fazia tudo sozinho. Por que Ele não faz? Porque nós temos uma tendência a ficar acomodados. Nós temos uma tendência a querer tudo na mão. Nós temos uma tendência a querer tudo fácil, confortável. E Deus praticamente deixa claro: eu vou fazer, mas você tem que fazer a sua parte. Deus podia ter aberto o mar de uma vez. Não, Ele fala: Moisés, você tem na mão, vai, você é o líder, dá o exemplo. Estende as mãos sobre o mar. Continua o texto comigo. E diz assim: e o Senhor afastou o mar e tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, e as águas se dividiram. Outra lição importante: a forma que Deus faz tem um tempo que é determinado por Ele. Poderia ter estalado os dedos e as águas se dividiram de uma vez só, mas o texto diz que durou a noite toda. Foi um tempo longo, mas quando aconteceu, querido, presta atenção, porque no tempo de espera, Deus nos ensina tantas coisas. No tempo de espera, Deus nos ensina a respeito de esperança. No tempo de espera, Deus nos ensina a respeito de fé. No tempo de espera, Deus nos ensina a respeito de perseverança. No tempo de espera, Deus nos ensina na escola da dependência. O tempo de espera é precioso. Versículo 22. E os israelitas atravessaram pelo mar em terra seca, tendo uma parede à sua direita e outra à sua esquerda. Qual que foi o resultado do caminho de Deus? Algo surpreendente. Deus surpreendeu o povo. E com certeza, quando a coluna de fogo saiu, Deus surpreendeu os egípcios. Eu creio que eles ficaram com medo de dar o primeiro passo naquela direção, querido. O problema não é o caminho de Deus. O problema é que na maioria das vezes nós não queremos confiar e esperar o caminho de Deus e procuramos atalhos. Queridos, e atalho já diz no significado dentro do nosso dicionário, é o caminho fora da estrada principal. Se você for pegar os outros significados de atalho, significa caminho mais curto. Opa, caminho mais curto é melhor. Mas se você pegar a continuação do que é atalho, atalho é estorvo, atalho é empecilho. Querido, no atalho se escondem perigos. E toda vez que nós fazemos a escolha de deixar o caminho de Deus, que é perfeito, para trilhar um atalho, porque aos nossos olhos é o melhor negócio, vai resolver direito, nós corremos o risco de atrasarmos ou perdermos a bênção de Deus. Porque o amor de Deus para conosco é um amor incondicional, mas as promessas de Deus conosco, todas elas são condicionais. Eu vou te dar um exemplo bíblico. Abraão, Deus deu uma promessa para Abraão: você vai ser pai de uma nação. Qual que era o caminho perfeito de Deus? Sarai, sua esposa, vai ser a mãe desta criança. Aos olhos humanos, ela estava velha, não podia gerar. Ele estava velho, não podia gerar. Era o caminho de Deus. O caminho de Deus não aconteceu de uma hora para outra. Começaram os questionamentos, as dúvidas. Começaram os questionamentos dentro do coração de Sara. Aí, de repente, resolvem abandonar o caminho e pegam um atalho. Sarai chega: Abraão, tá vendo minha serva? Bonitona. Pega Agar lá, se deita com ela, aí você vai ter o filho da promessa. Não foi o que Deus disse.
era atalho. Querido, esse abandono, presta atenção, esse abandono de Abrão do caminho, pegando o atalho, atrasou o cumprimento da promessa 13 anos. Demoraram-se 13 anos até Isaac aparecer na história, por conta dele pegar um atalho. Queridos, presta atenção, graças a Deus que hoje ainda dá tempo de voltar para o caminho. Graças a Deus que ainda hoje dá tempo de abandonar os atalhos que você possa ter pego na sua vida aí e se render ao caminho perfeito de Deus. O salmista no capítulo 119, Salmos de número 119, verso 59, ele diz: considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. Está na hora de você refletir. Será que você não percebeu que você está trilhando um atalho, está insistindo num atalho, está batendo com a cabeça na parede, está tentando fazer de uma forma que não dá certo? Já sofreu consequências, já sofreu fracasso, já teve circunstâncias dentro da sua área profissional, da sua área familiar, nos seus relacionamentos. Querido, pensa um pouquinho, volta para aquilo que é caminho perfeito de Deus. O salmista, no Salmo de número 119, verso 101, ele fala: afasta os meus pés de todo o caminho mau, para obedecer a tua palavra. Ele compreende que o caminho de Deus é um caminho perfeito. Davi reconhece isso, o caminho que Deus usou para me livrar, para me honrar, foi um caminho perfeito. Por isso eu não posso ter os meus pés numa outra direção, numa outra palavra que não seja a palavra do Senhor. Por isso ele continua dizendo na parte B do versículo: a palavra do Senhor é comprovadamente genuína. É interessante, queridos, porque a palavra do Senhor nós a conhecemos como espada. E lá em Hebreus, há um texto que a pastora Aline ama, Hebreus 4:12, que diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Por quê? Porque a palavra nos confronta. Mas a palavra também ela é uma bússola que nos leva para a direção certa. Quando Paulo está discipulando a Timóteo, é interessante porque Paulo fala para Timóteo da importância da palavra e do resultado de procurar vivê-la, de fazer a palavra deixar de ser letra e se tornar prática. Se você pegar a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, verso 15 ao 17, no versículo 15 está escrito assim: porque desde criança você conhece as sagradas letras, Paulo falando para Timóteo. Desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Presta atenção, que são capazes. A palavra pode te tornar uma pessoa sábia para a salvação. A palavra pode te tornar uma pessoa melhor. A palavra pode te tornar uma pessoa capaz. A palavra pode te tornar uma pessoa mais sábia nas decisões, na condução dos seus negócios. Só que essa palavra aqui, ela passa pelo lado de nós nos submetermos à palavra, de nós nos rendermos a ela e nos esforçarmos para colocá-la em prática. Paulo não está ensinando aqui palavras mágicas que tornariam Timóteo uma pessoa madura na fé. Ele estava mostrando o caminho. Está vendo ali o lago? Essa é a vara que você vai pescar. Você tem que pegar a vara e ir lá, cavar ali, pegar a minhoca, colocar na isca, lançar lá, esperar o peixe beliscar, você puxar para você ter o peixe. Você está entendendo, amados? A palavra pode fazer você virar uma pessoa diferente do que você é hoje, ou melhor do que você é hoje, se você se submeter a ela. E no versículo 16, Paulo continua dizendo a Timóteo: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Ela é útil para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ou seja, a palavra ela traz ensinamento, ela traz instrução, ela nos prepara, querido, para situações que são inesperadas. Vemos isso, por exemplo, quando nós lemos Atos 8. Em que a Bíblia descreve a situação que um eunuco etíope estava ali na sua carroça ou na sua carruagem, lendo ali Isaías. Ele estava lendo Isaías, não estava compreendendo. Deus faz que Filipe seja trasladado de onde ele estava para aquele lugar, Filipe diácono. E ali é interessante demais, porque quando Filipe chega perto daquele eunuco, ele cumprimenta o eunuco praticamente com uma pergunta: você está entendendo o que você está lendo? E o eunuco responde para ele com outra pergunta: o profeta está falando dele mesmo ou está falando de outra pessoa? Olha que porta que se abriu. Aí Felipe, preparado na palavra,
instruído na palavra e cheio do Espírito Santo, apresenta a Cristo aquele rapaz, mostra o plano da salvação para ele, fala a respeito desse Jesus que veio, que nasceu como homem, que viveu, que separou seus discípulos, que morreu na cruz, que ressuscitou, que subiu aos céus, mas que voltaria. E aquele eunuco aceita Cristo ali, e ali ele vê água e já é batizado, porque o batismo, querido, é algo que nós tomamos por decisão de decretar e declarar perante aqueles que estão ao nosso redor que nós temos esta fé. E ali nós vemos de maneira prática a palavra, porque aquele eunuco passou a partir daquele dia a ser um novo cristão, pela palavra, mas porque havia um homem preparado para isso, capacitado para isso, que era Felipe. Então a palavra de Deus transformou a vida daquele homem. No Salmo 12, verso 6, o salmista escreve um texto lindo que ele diz assim: as palavras do Senhor são puras, são como a prata purificada num forno 7 vezes refinada. O salmista fala a respeito de uma palavra que é provada várias vezes, e ela só se mostra cada vez mais pura, cada vez mais verdadeira. Você sabe quando a prata é pura? O ourives sabe quando ela é pura, quando ela passa a ficar como um espelho, refletindo a sua própria imagem. A palavra de Deus reflete verdadeiramente quem Ele é, por isso que ela é verdadeira, queridos. E aí quando nós passamos a entender isso, queridos, nós não temos dificuldade de aceitar o caminho de Deus. Não temos dificuldade de confiar nos caminhos de Deus. E passamos então a viver o cuidado dele, como ele termina o texto do versículo 30 do Salmo 18, que ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Escudo, querido, é uma arma de defesa. E quando nós lemos esse trecho aqui, para todos os que nele se refugiam, refugiam, a palavra hebraica, a palavra shaka, que significa buscar refúgio e proteção, mas ela também significa aquele em quem nós colocamos a confiança, aquele em quem nós esperamos. Então, se nós parafrasearmos esse versículo, poderia ficar assim: ele é um escudo para todos os que nele creem. Você crê em Deus? Ele é escudo para você. Ele é escudo para todos os que nele confiam. Você confia no Senhor? Ele é escudo para a sua vida. Ele é um escudo para todos os que nele esperam. Você já aprendeu a esperar no Senhor? Ele é quem te protege. Ele é quem cuida de você. Continua firme esperando, porque Ele é escudo para a sua vida. A questão, querida, é que muitas vezes nós estamos tão fixos, com os olhos tão fixos nos nossos problemas e dificuldades, adversidades da vida, que esquecemos do tamanho do Deus que nós servimos. Max Lucado, ele falou uma frase interessante. Ele falou assim, que enquanto nós mantivermos os nossos olhos fixos nos gigantes, nós cairemos. Mas quando nós mantivermos os nossos fixos em Deus, nós venceremos. O nosso desafio nessa noite, querido, é entender que nós temos que confiar em Deus para poder viver a experiência de glorificá-lo. Se você aceitar a forma que Deus tem para a sua vida, para resolver as questões da sua vida, se você aceitar o caminho que Ele tem para você se submeter à palavra de Deus, para Ele te moldar, para Ele te mudar, te transformar, você vai viver o cuidado dEle, e como Davi, você vai poder levantar as mãos para o céu e exaltá-lo e glorificá-lo pela sua vitória, pelo seu cuidado, pelo seu livramento, pela sua cura, porque Deus é um Deus, querido, que tem prazer em abençoar os seus filhos. E eu tenho certeza no meu coração que Deus quer te abençoar, que Deus quer fazer a sua vida diferente do que ela é hoje. Ah, pastor, a minha vida é boa. Pode ser melhor ainda, queridos. Você pode viver mais experiência com Deus. Pastor, mas eu já sou cristão há tanto tempo. Deus é Deus de coisas novas. Se prepare para o novo de Deus, em nome de Jesus. Eu quero orar por você.